Bom dia, primeiro ano. A gente vai corrigir aí, né, a semana 2 do seu PET, volume 4. O que a gente tem aí pro PET 4, semana 2? Sequência numérica, que é chamada de progressão geométrica. Eu espero sinceramente que você tenha assistido a sua aula explicativa para que a gente possa conversar com maior clareza agora, tá? A questão 1. Considerando a progressão geométrica, determine sua razão e expresse o termo geral dessa sequência em função do primeiro termo e de sua razão. Então, na primeira questão, determine a razão. Para achar a razão de uma PA, você subtrai o que está depois menos o que está antes. Numa PG, você vai dividir o posterior pelo anterior. Então, 15 dividido por 3, 5. 75 por 15, 5. 375 por 75, também 5. Quaisquer um que eu dividi o posterior pelo anterior, eu vou achar uma constante 5. Essa constante é chamada de razão. Portanto, a razão desta PA, 15 dividido por 3, igual a 5. Ele pediu também que você escreva o termo geral em função do A1 e da razão. Nós sabemos que o A1 é 3 e que a razão é 5. E que o termo geral de qualquer PG é sempre AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN indica o termo considerado, o A1 significa o primeiro termo, que no nosso caso é 3, o Q significa razão, que no nosso caso é 5, e o N é a quantidade de termos. Sabemos os valores de A1 e da razão, então substitua na fórmula os valores do A1 e da razão. No termo geral, o N sempre vai permanecer, tá? Então, o termo geral desta sequência PG é 3 vezes 5 elevado a N menos 1. Se eu quiser achar o A10, no lugar do N, eu coloco 10 e vou calculando. Na questão 2, escreva os 6 primeiros termos da progressão geométrica, em que A1 vale 2 e a razão vale 6. Sabemos que a partir do primeiro, para achar o próximo, basta eu multiplicar o anterior pela razão. Então, nessa sequência, o A1 vale 2, o A2 vale 2 vezes 6, 12. 12 vezes 6, 72, vezes 6, 472, vezes 6, 2.592, e vezes 6, 15.552. Então, para escrever uma PG, a partir do primeiro, se eu tenho o primeiro e tenho a razão, basta eu ir multiplicando sucessivamente cada termo pela razão. Na questão 3, muito parecida, né, com a anterior, em uma progressão, o primeiro termo é 10 e a razão é 15. Determine o termo geral dessa sequência, tá? Você já sabe que o termo geral de qualquer sequência é AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso vale para qualquer PG. Mas eu quero nesse caso, eu sei que o A1 vale 10 e a razão vale 15. Então, substituindo aí, e eu fui direto, né? Desculpe. O A1 é 10, a razão é 15. Então, substituindo lá no termo geral, ó, o AN continua, o A1 vale 10, a razão vale 15, termo geral desta PG é 10 vezes 15 elevado a N menos 1. Com ela, você encontra qualquer termo da sequência. Depois, na letra B, os valores do quarto e do sétimo. Então, eu quero o A4 e quero o A7, correto? Vou lá no termo geral, que é este aqui. No lugar do N, eu coloco 7. Mentira, por enquanto é o 4. A4, então, é 10 vezes 15 elevado a N. O N virou 4. E 4 menos 1 são 3. 15 elevado a 3 é 3.375.
vezes 10 vai dar 33.750. Para o sétimo termo, o n vale 7. Então, a gente vai ter 10 vezes 15 elevado a n, que virou 7, menos 1. E 7 menos 1, 6. 15 elevado à sexta potência é 11.390.625, que multiplicado por 10 vai dar 113.900.250. Absurdamente grande, né, os termos dessa sequência. A número 4, mesmo procedimento, tá? Em uma progressão, A1 vale 3, razão vale 5. Determine o termo geral. Se você já sabe que é A1 vezes, né? Então, AN é igual a 1, que vale 3, e Q vale 5. Então, termo geral desta sequência tá aqui, tá certo? O que ele pediu? O valor do sétimo termo. Então, o N vale 7. Eu vou no termo geral que eu já determinei e no lugar do N eu substituo por 7. Então, eu vou ter 3 vezes 5 elevado a 7 menos 1, que dá 6. 5 elevado à sexta potência são 15.625, que multiplicado por 3, 46.875. Na questão 5, ela é um pouco mais elaborada, né? Ele te dá um padrão aí, uma sequência de figuras e quer saber qual é a área restante na etapa 5. Então, a gente tem várias, né, possibilidades. A primeira que eu sugiro é você analisar, ele diz que o primeiro quadrado tem área 1, tem lado 1, certo? A área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Na segunda sequência, esse primeiro foi dividido em 9 congruentes ou semelhantes. Significa que tem que ter o mesmo lado. Então, aqui tem o 3, 1, 2, 3. Quer dizer que esse lado é a terça parte do primeiro. Tá certo? Por quê? Porque foi dividido em 3 congruentes ou semelhantes. Na etapa 3, o que aconteceu? Se eu olhar aqui, ó, eu vou ter 3 quadradinhos, sendo 2 pretos e um branco. Aqui eu tenho mais 3. E no que não está aparecendo aqui, né, não vem ao caso. Então, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5... 6, não. Tem mais 3 aqui. Então, são 9. Então, cada lado aqui é a nona parte do primeiro. Se a sequência permanecer isso, o que vai acontecer com o lado da etapa 4? Então, perceba aqui, 1 terço, 1 nono, de 3 para 9, multiplicou-se por 3. Então, 9 vezes 3 são 27. Então, o lado do quadradinho mínimo que vai ficar lá é 27 avos do primeiro. Isso eu tô falando do lado, tá? E da quinta sequência, da quinta etapa, 27 vezes 3, 81. Então, a gente vai ter 1,81 avos do lado do primeiro, ou seja, o primeiro dividido em 81 quadradinhos, correto? Mas vamos lá. A gente tem que seguir por etapa. Por quê? Ele quer a área restante na etapa 5. Então, eu preciso saber quantos quadradinhos vai ter na etapa 5. Na etapa 1, eu tenho 1. Na etapa 2, eu tenho 5. Na etapa 3, né? Então, quer dizer que a razão aqui é 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 5, 25. Então, aqui eu tenho 25 quadradinhos. Então, no próximo vai ser 25 vezes 5, que são 125 quadradinhos, correto? E no próximo, 125 vezes 5, eu terei 625 quadradinhos. Então, eu tenho que calcular a área
desses 625. O que nós conversamos lá anterior? Que os lados da segunda etapa, os lados do quadrado, é 1/3, do segundo, 1/9, do próximo, 1/27 e do quinto, 1/81 do primeiro. Então, a área de cada um seria 1/81 ao quadrado, vezes o total de quadradinhos, que são 625. Então, resolvendo a potência, 1 ao quadrado é 81, 1 ao quadrado é 1, e 81 ao quadrado é 6.561. Multiplicando 1 vezes 625, eu tenho 625 sobre 6.561, que é a opção de resposta tá lá, ó, a resposta é essa. Questão bacana toda a vida. Então, vamos para a questão 6. Para fazer a aposta mínima na Mega Sena, a pessoa deve escolher 6 números diferentes em um cartão de apostas que contém números de 1 a 60. Uma pessoa escolheu os números de sua aposta, formando uma progressão geométrica de razão inteira. O que é isso? A razão não pode ser 1,2, 1,7, a razão inteira. Quais os números da aposta feita? Essa questão, o que eu sei? Que os números variam de 1 a 60. E que, além disso, eu preciso escolher 6 números. E que essa escolha foi feita segundo uma progressão geométrica. Então, eu tenho que analisar. A razão não pode ser 0, que senão ela só poderia escolher o 0. Também não pode ser 1, porque senão os números não mudariam, né? Se escolhesse o 2, a razão fosse 1, seria 2 de novo, 2 e assim vai. Então, a gente tem que considerar para a razão maior do que 1. Então, a gente vai analisar se for 2, o que vai acontecer. Se a razão for 2, sabendo que o termo geral é isso, e lembrando que ela tem que escolher 6 números. Então, é A1, A2, A3, A4, até o sexto termo, tá? Então, o N pode valer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, se a razão for 2, o A2 vai ser 1 vezes 2 elevado a 1, correto? Ou seja, A1 vezes 2. O A3 vai ser A1 vezes 2, A2. Então, o A3 é A1 vezes 4. E eu fiz isso aí para testar, torcendo para que desse certo, correto? Então, você vai analisar. Se ele escolher primeiro 1, o que vai acontecer? No primeiro termo é 1. Então, A2 será 1 vezes 2, 2. Aí a gente vai testando. Se não der certo, eu tenho que fazer razão igual a 3. Depois, se não der, razão igual a 4. Tentativa mesmo. O A3 é A1 vezes 4. Quem é o A1? É 1. E 1 vezes 4, 4. O próximo termo, que seria o A4, é A1 vezes 8. 1 vezes 8 são 8. Depois, eu posso fazer o A5. 1 vezes 16, 16. Beleza. Depois, se for A1, 1, o próximo termo, o sexto termo, 1 vezes 32, 32. Ô, professora, mas o primeiro não pode ser 2? Vamos tentar, porque pode, talvez. Se o primeiro for 2, o que acontece? O A2 tem que ser 2 vezes 2, 4, correto? O A3 seria 2 vezes 4, 8. O próximo seria o A4, 2 vezes 8, 16. O A5 seria 2 vezes 16, 32. E o próximo seria o quê? 2 vezes 32, 64. O problema é que no nosso cartão vai até 60.
Então, quer dizer, não pode ser essa opção. Então, a única opção de resposta que pode ser a escolha desses números é 1, 2, 4, 8, 16 e 32, ok? Por tentativa. Bom, pessoal, boa aula para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.